E nessas andanças que eu tive pelos vários campi aqui da universidade, uma coisa que começou a chamar muito a atenção, né, quer dizer, das transformações que a gente está observando, o que é? Transformação na nossa maneira de ensinar, da nossa maneira de aprender, de lidar com a informação, mas também dos espaços de aprendizado, né? Então, repara aqui uma estrutura que já começa a ser alterada, o espaço, olha, mesas circulares, trabalho cooperativo, muita discussão. Então, para discutir isso, é preciso de algumas competências para saber discutir, para levar adiante um debate de ideias, né? Essa aqui é da Escola de Engenharia de Lorena. Então, a questão de acessibilidade. Mas eu também quero chamar a atenção que aqui, nesse nosso contexto CESESP, a gente também pode estar onde? Numa fazenda, a gente pode estar, por exemplo, numa garagem coberta. Eu já participei de ações educativas que, gentilmente, lá o pastor de uma igreja cedeu espaço para que a gente fizesse um encontro, né? Então, a gente tem que ser muito versátil, mas, acima de tudo, de criar os ambientes. Por falar em transformação, pessoal, olha só, vamos falar um pouco de ketchupilogia, certo? Não, tem muita coisa por trás disso, dessas transformações. Quem é mais novo não viu esse tipo de embalagem de ketchup. Agora, quem é mais experiente, assim que nem eu, usou bastante ketchup em embalagem de vidro. Então, eu vou usar isso aqui como exemplo, mas para você transpor uma série de outras coisas, e isso aqui no design de aplicativos de celular é super utilizado, e no ensino também a gente pode se valer desse raciocínio. Qual que é a ideia? Olha, então, por muito tempo, a gente usou ketchup na embalagem de vidro. O molho aqui continua muito bom. Aqui, se bobear, é o mesmo molho, não teve mudança da fórmula, né? Então, é um ketchup muito legal e a embalagem era bonita, né? Só que qual que é o detalhe? Não sei se vocês já usaram esse tipo de embalagem. Você comprava ela, aí você abria, o primeiro uso estava legal, porque você pegava do supermercado, abria, colocava lá no seu hambúrguer, até que você fazia um controle legal. Só que aí você colocava na geladeira e quando voltava, aquilo lá estava empedrado, estava grosso, viscoso por causa da temperatura. Aí você fazia assim, não saía o ketchup. Aí você batia assim em cima para sair, caía um mar de ketchup, sujava tudo isso daí. Ou se não, estava tão empedrado o negócio que você ia pegar lá uma colherzinha de chá e para tentar pegar, pôr por cima e dar uma colherada ali. Só que a boca era estreita, não cabia, foi feita especificamente para não entrar uma colherzinha de chá ali, né? Então você não conseguia pegar, então você pegava o cabo da colher, dava lá uma besuntada lá no molho, ou seja, a experiência não era muito boa. Passou um tempo e o que se pensou? Peraí, vamos se colocar no papel do usuário, o papel de quem está usando esse ketchup. E aí o que pensou? Vamos inverter a embalagem para quê? Para sedimentar um biquinho lá na frente, então você tem mais controle da vazão desse ketchup e está tudo lindo. O molho em si é, por exemplo, o conteúdo que eu ministro na minha ação educativa. Continua sendo muito bom. Então, você estuda bastante, você pega as melhores referências, você pega as atualizações, incrementa com aspectos multidisciplinares, ótimo. Só que na hora da entrega deste conteúdo, às vezes, para o aluno não fica tão legal. Fica meio cansativo, fica meio monótono, fica meio, desmotivante, né? Desmotivador. E aí o que acontece? Se a gente também aliar junto a esse ótimo conteúdo uma maneira de entrega diferenciada, a gente vai proporcionar, mais do que conhecer algo, ter uma experiência com esse conteúdo. E isso é marcante. Eu vou falar mais para frente da memória emocional. Então, gerar experiências nas pessoas. Isso é uma tendência que vem acontecendo. Por exemplo, no design de aplicativos, quando você chega e aperta lá um concordo, a tela toda pinta de verde. Colocar os botõezinhos um pouco mais afastados, porque se eles estão muito juntos, quando você aperta um, aperta o outro botão. Então, melhorar a experiência de uso do aplicativo, né? E agora, transpondo para o universo da aula, é isso, criar um conjunto, porque em muito tempo, para dar uma boa aula, basta dar um bom conteúdo. Mas não é só isso daí. Para falar a verdade, né? Então, essa questão de transpor conteúdo ou não é uma área da educação chamada didática que eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês, tá? Mas
Guardem isso. Essa aqui é a essência dessa minha fala. Pode ser que você esqueça tudo que eu fale, mas guarda isso daqui. Gamificação não é somente usar jogo durante a minha atividade educativa. Não. Eu tenho que trazer a experiência do jogo, esses elementos que vocês trouxeram aqui, de engajamento, de diversão, de experiência, de atenção, para dentro da minha atividade educativa. E eu tenho situações de não jogo também. Então, se eu motivo um aluno, se eu crio um ambiente acolhedor, se eu sou disponível, se o aluno gosta da aula, ele vê mais do que finalidade, eu tenho que passar nessa disciplina, eu tenho que aprender este conteúdo. Não, eu vejo propósito. Isso é importante para mim, você está gamificando. Agora, tem situações que eu uso jogos, e eu vou falar bastante desses jogos depois mais para frente, que são grandes facilitadores da gamificação. Mas também não adianta eu chegar a colocar um jogo lá, por exemplo, lá para os meus educandos, e ser uma pessoa que não tenha proximidade, que não tenha integração dessa atividade com o resto das outras atividades. Pô, naquele dia o professor estava bonzinho, o educador estava atencioso, depois ele nunca mais esteve. Depois ele voltava a cara, ficava falando lá os slides dele e não olhava para a gente, não queria dialogar conosco. Então não está vendo gamificação aí. E os jogos vai ter uma definição chamada jogos sérios. O que são jogos sérios? São jogos que a gente tira um conteúdo educativo. Diferentemente de um jogo, vou jogar aqui Super Mario, beleza. Vou jogar aqui um banco imobiliário. Nesse caso, eu estou tendo entretenimento, só que em educação a gente não quer somente entretenimento, né? Mas a gente pode jogar esses jogos não sérios também, eu vou mostrar uma aplicação deles, tá? Mas essa é a primeira definição que eu queria trazer. Então, gamificação não é usar jogos nas suas aulas, nas suas palestras, atividades educativas. É muito mais do que isso. É criar ambiente, permear a tua atividade de valores que a gente tem quando estamos jogando, tá certo? Então, já que eu estou falando de criar ambiente, na pedagogia existe uma área do conhecimento chamada didática, que para nós, o que é didática? Aquele professor tem uma excelente didática, ou seja, nossa, ele explica legal, eu entendo tudo que ele fala. E essa é a nossa definição assim, comum de didática, né? Mas para educação, didática é um ramo do conhecimento tão importante que, por exemplo, só para você ter uma ideia, se você for da área de exatas, é tão importante quanto cálculo. Se você for da área de biológicas, é tão importante quanto a fisiologia. Fisiologia vegetal, fisiologia animal, certo? Fisiologia humana. É assim, é central o papel dela. E o que é a didática? Reflexão e análise do processo de ensino-aprendizagem e da docência como um todo. Fábio, eu não entendi nada com essa definição, porque ela é tão ampla. Pois é, porque a didática é ampla. Então, a didática, ela envolve o quê? Como educador, seja numa atividade de educação sanitária, ou seja numa atividade de ensino, numa empresa, numa escola, no ambiente ambiente formal ou no ambiente informal, né? O que acontece é que nós criamos espaços. Esse que é o nosso papel. Espaços que tenham como finalidade o quê? O ensino, a finalidade de aprendizagem, através do ensino. Então, só que para isso acontecer, tem diferentes elementos. Então, não basta aqui eu chegar e falar só de uma metodologia. Não basta apenas eu chegar e falar do mobiliário colaborativo. Mas eu tenho que falar da questão do professor, da capacitação do professor, do contexto que esses alunos estão tendo esse aprendizado. Então, isso me lembra muito, como é uma situação complexa, ou seja, tem vários elementos envolvidos, né? Que, por exemplo, outros elementos que nem dependem de mim. Nossa, eu vou agora aqui com os meus educandos nessa atividade sanitária, ou aqui na escola, vou levar eles lá na unidade de saúde, vou levar eles lá no serviço veterinário local, lá no escritório lá no EDA, lá no interior, lá numa cidade, numa casa de agricultura. Beleza, só que, Fábio, às 10 horas você me volta, pessoal, porque eu vou dar minha outra aula, porque na minha grade horária eu só tenho das 8 às 10. Não vai dar, por melhor que eu seja, não vai ter coisa. Às 10 horas eu estou chegando no lugar. Então não depende só de mim. Depende de várias coisas. Depende da infraestrutura que me é dada, da liberdade, do espaço que eu tenho de desenvolver o meu trabalho, né? Então me lembra muito o quê? Se lembra do ensino médio, quando os nossos professores de matemática ensinaram matrizes para gente? E lá, aqui no caso da matriz quadrada, tinha essa tal de regra de Sarros. Se lembra disso? De duplicar a coluna e você vai tirar o que é determinante. Ou seja, é uma equação que leva em consideração todos esses elementos.
Então, não adianta a gente só falar de gamificação, de usar um jogo, mas quem é o meu público? Qual que é o contexto do meu público? Quais são os conteúdos que eu selecionei? Que linguagem que eu estou adotando? Qual que é o espaço de tempo que eu tenho de trabalho? Se é uma ação em saúde, quais recursos humanos eu disponho? Qual que é o recurso financeiro que eu tenho para levar isso aqui adiante, né? Então, também, se você quiser sair da área exata e para a área biológica, é como se fosse uma série de sinapses. Então, não faz sentido falar um elemento só sem contextualizar os demais, tá certo? Então, a gente tem que sempre olhar o quê? Em conjunto, tudo isso daí. Essa definição, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre didática, eu coloquei aqui esse QR Code, acho que esse vídeo vai ser gravado, então depois é só você mirar aqui nesse QR Code futuramente, você pausa o vídeo e pega, né? Ou se não procurar tendências pedagógicas e pressupostos, sai essa apostila muito legal, muito simples, né? Simples no sentido de ser objetiva, né? Ela tem sua densidade, mas ela traz um aprendizado introdutório muito bom. Né? Por quê? Porque na educação, né, nós temos também diferentes correntes didáticas. Então, por exemplo, se eu sou um professor construtivista, eu não vou chegar para você e falar, olha, pessoal, isso aqui é um retângulo, isso aqui é um círculo. Né? O que eu vou fazer? Eu vou chegar, vou dar formas geométricas para vocês e vou falar, vem cá, o que vocês observam de diferenças aqui, de similaridades entre essas formas geométricas? Olha, os círculos não tem canto, mas aqui o pentágono, o quadrado, o retângulo tem. Mas aqui é mais compridinho. Ah, compridinho, o que seria? Ah, este lado tem um tamanho diferente desse. Então, fazer com que você construa o seu significado. Você pode construir esse significado individualmente, ou você pode também ser auxiliado pelos demais colegas. Tá aí uma outra maneira de trabalhar. Eu posso focar minha atividade somente no conteúdo que eu estou transmitindo. E para mim, por exemplo, não interessa saber muito para quem eu estou falando. Então, eu estou usando um vetor único de comunicação, de transferência. Depois, essas informações que eu transferi, eu vou pedir numa avaliação que, às vezes, pode exigir muita memorização. Isso é uma conduta didática. Eu posso ter uma outra que eu centro toda a minha atividade no aluno. Uma outra que eu centro muito, valoro muito o método de transmissão dessa informação. Então, por exemplo, se eu estou ensinando a preencher um formulário, eu posso dar um treinamento de preenchimento. Olha, aqui escreva com letra legível. Não esqueça de colocar o telefone. Coloca aqui a coordenada do GPS dessa fazenda, dessa produção, tá certo? Então, eu estou dando um treinamento. Ah, Fábio, mas por que a gente está pedindo essa coordenada de GPS? É bom que você coloque o referencial dela, a projeção dela. Aqui no e-mail é tudo maiúsculo, minúsculo. Por que a gente não perguntou também tal coisa? Não, nesse momento só estou dando um treinamento. Ah, mas não é importante essas questões? É num outro momento. Mas naquele momento me interessa o quê? Fazer, estou com 1000 impressos prontos aqui, eu quero que as pessoas preencham aquilo lá. Então, não existe também uma conduta didática, né, melhor do que a outra. Existem valores individuais que você se identifica, ou pressupostos da instituição que você trabalha. Não, aqui trabalhamos com uma proposta construtivista, aqui trabalhamos com uma proposta liberal tradicional, ou seja, liberal no sentido de preparar para o mundo do trabalho. Não, aqui nós somos tecnicistas. Né? Ou senão, você vai variar de acordo com a circunstância. Então, nesse espaço, você vai ver coisas explícitas, né? Olha só, nessa sala de aula tem uma oficina, tem coisas que vêm para fora, tem gamificação. Ou senão, nossa, aqui é só carteira, lousa, o professor fala, o aluno anota e copia. Né? Ah, mas isso aí é ruim? Ah, não sei se é ruim. 90% do que eu aprendi foi dessa maneira. O professor falando, eu escrevendo. Então, o que eu quero dizer é evitem a fazer o julgamento assim. Ah, essa que é boa, essa é ruim, essa é nova, essa é antiga, e se é nova é melhor. Nem tudo que é novo é melhor que o anterior. Tá? Então, temos que ter o quê? Voltar para essa ideia de olhar o processo como um todo. Tá? Tudo bem, vamos olhar aqui hoje um de metodologia, vamos olhar um aqui sobre conteúdos, ok, podemos até ponderar, vamos colocar mais valor nisso, que isso aqui é muito importante, sim, mas nunca tirar os demais aspectos de contexto. Então, eu estava falando que gamificação é uma coisa nova. Olha só, tem um educador chamado Donald Winnicott,
que ele assim, ficou muito famoso na Inglaterra, sobretudo no pós-guerra, né, de orientação. Ele falava na BBC, orientação para os pais e tudo mais. E você vai lembrar que depois da Segunda Guerra, o que aconteceu? Teve muitas crianças órfãs, porque os pais morreram na guerra, também familiares próximos e tudo mais, né? Então, ele trabalhou na questão do desenvolvimento do psiquismo infantil, né? Então, do amadurecimento da maneira de ser, de se identificar da criança e tudo mais, né? E o Winnicott, ele falava não só a importância do brincar, né? Mas da importância de vivenciar o espaço criativo. E a importância do acolhimento. Neles, se você lê no rigor da concepção winnicottiana, fala do holding. Então, da mãe suficientemente boa, ou seja, que tem que pegar a criança e dar uma série de estímulos e não simplesmente tolher a criança de qualquer estímulo que ela possa ter. O que eu quero dizer com isso? Pega no colo, olha, encosta aqui, tá vendo? Quente, frio, isso aqui acende, isso aqui pisca, estimular, mas também eu não posso quente, aí a criança coloca em algo que pode machucar a pele dela. Não, então tem que dar um estímulo, mas saber que você está protegendo a integridade dela, né? Então saber trabalhar sobre isso. Fala também de objetos transicionais, então aquela criança que tem um cobertorzinho, aquele bonequinho dela, né, que não larga. E aí de você pegar isso e lavar ou sumir com isso daí. Por que é objeto transicional? Que a criança está formando a identidade dela, o meu self, eu próprio, e o que não sou eu. E para nós é alguma coisa, como assim, né? Pois é, mas teve um momento na sua vida que você achava que tudo era você. Ou você nem sabia que tudo era você, e, sem querer complicar muito a coisa. Mas em determinado momento, esse sou eu, a minha identidade, esse aí é você. Né? E o objeto transicional para algumas crianças serve como uma transição, como um aporte de você olhar aquilo e falar, eu sei que esse cobertorzinho não sou eu, mas é como se fosse. Então, é um meio termo entre o mundo exterior e o meu mundo interior. Né? Também falou sobre isso. Mas o Winnicott, ele falava duas coisas que eu trago para a educação muito importantes, que é o quê? O acolhimento levado a sério. De você ter um espaço que a pessoa possa se exprimir, seja de diálogo, seja de troca, né? Então, estou até colocando esse quadro Clint, né? Que eu acho muito bonito, as idades da mulher, né? Que fala dessa questão do acolhimento e de vivenciar o espaço criativo. E na educação infantil é tão visível isso, né? Quer dizer, tem a presença desse lúdico, do gostoso. E uma coisa que acontece, imagina se tem uma criança que está começando a escrever, eu vou lá e dou um tapa na mão e falo assim, tá tudo errado. Você está criando um problema, você está talvez até traumatizando uma criança por causa disso. Por quê? Porque tem momentos que a gente também tem que errar. Para aprender, tem que errar. Então, a gente às vezes vive a ditadura do correto, de acertar de primeira. Né? Eu, como professor, eu dou um exercício de algo que você nunca viu, aí dou 3, 4 exercícios, e aí eu passo um tempo, outros conteúdos, aí eu venho numa prova, você talvez fez 1 ou 2 exercícios, e aí já vem uma avaliação em cima. Peraí, eu nem tive tempo de errar, quanto mais vou ter de acertar. Né? Então, será que não é o caso da gente também precisamos dar nota em tudo? Sabe? Micronotas em qualquer atividade? Será que a gente também tem que ver com o erro como parte do processo? E já vem o primeiro aprendizado. Você já jogou videogame, por exemplo? Tava lá, morri. Peraí, deixa eu jogar de novo. Agora eu passei de fase. Então, se você trouxer essa vivência de como você olha a avaliação, como você olha o erro, você está gamificando alguma coisa. Não necessariamente usando o jogo. Né? Falaremos mais a esse respeito. Aplicações da gamificação. Por exemplo, nos negócios. Toda gamificação, como qualquer atividade, vai ter uma mensagem subjacente. Então, nos negócios, eu quero aumentar minhas vendas, eu quero aumentar minha produtividade, eu quero passar uma cultura organizacional diferente, então uma cultura de mais integração entre os diferentes setores. Pode ser. Né? Então, eu posso usar gamificação para seleção de pessoas, para RH. Curiosamente, né? Eu estou me comentando com o professor Hugo, ele me falou uma coisa muito interessante. Olha, Fábio,
quer ver uma maneira de você conhecer bem uma pessoa? Coloca ela numa quadra, coloca ela para jogar. Então você vai ver como ela se relaciona, os papéis de colaboração, se gera tensão, como reage a uma série de estímulos que ocorrem dentro de uma quadra. Né? E essa que é a força da educação física. Né? Entre outras tantas forças da educação física sabe, de identidade, de expansão, de saber interagir e tudo mais, né? Mas olha só essa força, né? Então, acho que você conhece lá o Mercado Livre, outro dia instalei o aplicativo do Serasa, cheio de scores. Olha, parabéns, você agora é nível 4 aqui no Mercado Livre, então você tem diminuição do frete. Agora você paga, sei lá, 90 frete grátis a partir de 90. E se eu continuar comprando, frete grátis a partir de 80. Atendimento diferenciado, né? Então vai vindo aquelas conquistas, aquelas medalhas, e isso vai o quê? Te motivando, aqui nesse caso, a comprar mais para você ganhar mais desses benefícios. E como esses benefícios, a leitura que você faz disso. Então aí tem uma motivação extrínseca, né? Quer dizer, eu vencendo... Não é que eu quero ter nível 10 no Mercado Livre para eu ganhar um status. Olha, pessoal, eu sou nível 10 no Mercado Livre. Talvez isso não vai me dar, mas eu vou ganhar o quê? Desconto no meu frete, certo? Trabalhar com realidade aumentada. Então, sabe esse joguinho do Pokémon, que se você vai andando e se pela câmera eles projetam os Pokémons na paisagem que você está vendo, que você está mirando. Agora, imagina só, se eu quero fazer uma estratégia de marketing agressiva, gamificada, eu posso chegar, apontou aqui para uma loja de, sei lá, para uma lanchonete. Aí, o que acontece? Começa a cair cupons de realidade aumentada, né? Da lanchonete concorrente. Então, você mirou para essa empresa, aí vem cupons da outra empresa que você vai apertar lá rapidamente na tela, e aí você vai sair daqui e vai para outra empresa usando gamificação, né? Com realidade aumentada. Você pode usar do aspecto pessoal, então, para gamificar sua dieta. Então, nossa, eu vou me esforçar, e aí o que acontece? Não é só extrínseca, mas é intrínseca. Eu estou ganhando o quê? Saúde. Eu estou me sentindo melhor, eu estou mais disposto. Gamificar o seu aprendizado de inglês, o seu treinamento físico, a sua meditação, né? Ou se não, como que eu gamifico? Nossa, eu tenho 3 relatórios para fazer. Caramba, que saco, meu Deus do céu. Isso aí, putz, tem que fazer. Agora, e se eu chegar e tomar uma atitude gamificadora? Então eu tenho 3 desafios para realizar. A cada desafio eu vou me dar um prêmio, certo? Então, se eu fizer isso, no próximo final de semana eu vou em tal lugar, no outro... então eu vou comprar isso aqui agora, que vai ter ofertas, eu vou comprar isso aqui de presente para mim. Sei lá, e se eu fizer isso, então amanhã eu vou ficar sem fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Você pode gamificar até a sua própria vida, como você encara os desafios que se aparecem, né? Então, olha aqui do Duolingo, acho que é essa daqui, né? De você vai tendo o quê? Olha só as coisas acontecendo. Motivação, continuidade, senso de pertencimento, porque vai aparecer meu nome. Eu não quero colocar nada a perder, porque eu já estou no nível 3 do de viagens. Então, mais um pouquinho, eu já estou no nível 5 e eu fecho esse assunto de viagens. Olha só, do meu programa de meditação, eu já estou chegando no desafio do dia 5 e agora eu quero fazer um escaneamento corporal, um body scan, e depois eu vou fazer o escaneamento corporal 2, e com isso ele vai me motivando, vai me conduzindo a eu chegar lá, nesse meu programa de meditação, para não desistir no meio do caminho, né, de calorias e tudo mais. Olha só isso aqui, a aplicação empresarial disso aqui. Exame de ressonância magnética. O que acontece? Não pode se mexer nesse exame, senão que borra tudo, não dá para ver nada. Agora, imagina colocar uma criança, ficar 40 minutos imóvel dentro de um tubo que fica fazendo barulho, né, num ambiente inóspito. E aí o que acontece? Você chega com pouquíssimo recurso, adesiva toda a sala. Então, aqui é como se fosse um submarino. Eu vi um que era como se fosse uma cápsula espacial. E você chega para a criança e fala, olha, agora você vai entrar numa cápsula espacial e você não pode se mexer, porque senão a nossa missão vai ser prejudicada e tudo mais. E isso não vai ser só naquele momento. Para todos os clientes, crianças, ou mesmo para adulto, vai entrar nessa mesma máquina. Mas não vai ser a ação de gamificação. Ela já está incorporada na política da empresa.
né? Então, com isso, você vai ganhar o quê? Qualidade do diagnóstico, você vai ganhar tempo, por quê? Porque lá os profissionais, eles podiam atender 5 numa tarde, com uma criança que não se sinta à vontade, atenderia 2 pessoas numa tarde, ia gerar atrasos. Teria pior que anestesiar uma criança, todos os riscos de uma anestesia. Imaginaram? Então, gamificando aqui, né? Você resolve muita coisa, porque você vai, ao invés de ser um problema, o exame vai ser uma aventura. E talvez no meio do exame, muito bem, agora a gente está chegando em Marte, estamos chegando em Vênus, estamos aqui, estamos lá. Então, mas isso só funciona para criança? Pois é. Aí eu vou te falar do que é o círculo mágico. O que é círculo mágico? Você que gosta de futebol, gosta de assistir Olimpíadas, o que é futebol? Quando aquela bola na rede, não é uma bola na rede, aquilo é um gol. A gente vai ganhar, a gente vai ser feliz, a gente tem a nossa superação. Quando eu passo de fase naquele jogo, então, quando eu pego lá um jogo de role-playing e eu entro no papel de um mago, que eu entro no papel de um cavaleiro, né? Então, é quando a gente atribui significado ao que a gente está trabalhando. Então, esse é o círculo mágico. Aqui, olha só, como conseguiu trabalhar isso. Né? Eu vi uma super incrível, né, de vacinação de crianças. Já viram que algumas crianças têm uma dificuldade muito grande, né? Entra praticamente em estado de pânico quando vê uma agulha, uma injeção e vai tomar uma vacina, por exemplo, ou um medicamento. Essa empresa aqui, né, o que ela fez? Colocou um óculos aqui de realidade virtual, desenvolveu um software, então a criança mexe a cabeça, muda a paisagem, e aqui tem uma abelhinha que fala, olha, aqui a gente vai passar o pólen gelado. Então, quando falar o pólen gelado, aqui a enfermeira, a técnica de enfermagem, chega e passa um álcool aqui geladinho no braço. Agora, fica comigo, a gente vai vencer esse desafio, vamos tomar uma ferroada super forte, nananã, puf, tomou a picada e a criança nem sentiu isso, aí ganha lá um band-aid colorido no machucadinho da abelhinha e tudo mais. Você muda a maneira de ver a coisa, né? Então, quais são os valores da gamificação? Quando você trabalha a gamificação, você tem que atender esses valores, chamado de agency, ou que a gente traduz em português de protagonismo. O controle da própria educação pelo aluno, pelo educando, se for uma educação em saúde. Então, a gente tem que colocar ele no centro do processo, como o fabricante do ketchup colocou o usuário no centro do processo. Né? Dar o controle dele. Ou se eu estou jogando, o joystick está na minha mão, eu que controlo esse negócio. E isso trazer o quê? Um senso de crescimento. Eu estou progredindo na fase, eu estou progredindo aqui no conhecimento dessa área, eu estou crescendo no que diz respeito ao uso mais consciente de defensivo agrícola. Olha, eu sei que com isso eu estou melhorando aqui a saúde do meu rebanho. Falhar rápido e aprender rápido. Isso aqui, na realidade, tem a ver também muito com empreendedorismo. É aquele cara que caiu e levanta. Então, para o empreendedor, o que é sucesso para o empreendedor? É o espaço entre 2 fracassos. O sucesso é o espaço entre 2 fracassos. Né? Então, falhar rápido, aprender rápido. Eu morri? Vamos jogar de novo. Joga de novo, até eu passar de fase. Então, o erro faz parte do aprendizado. Eu não espero acertar de primeira. Fabio, vai falar isso lá para um piloto de aeronave, porque se ele errar, morre ele mais 250. Pois é, para isso que existe o quê? Simulador de voo. Para isso que ele fica lá sentadinho, lá no Jump Seat, olhando lá como as pessoas se relacionam. Ele faz uma gestão dentro de uma cabine de aeronave. E agora, nessa simulação de voo, vamos colocar fogo aqui, numa turbina. Vamos agora, e às vezes, né, você colocou fogo, você manejou errado. Tenta de novo, até sair certo. Nesse caso, é um jogo sério, muito sério, porque também tem o custo de você usar um simulador de voo. Né? E tem que ter o quê? Diversão, tem que ter engajamento. Né? Trazer desafios compatíveis e, com isso, a gente pode, por exemplo, fazer esquema de recompensas, de pontos, de conquistas, para dar esse senso de progressão, esse senso de crescimento. E aí, não sei se vocês já ouviram falar de estado de fluxo. O que é estado de fluxo? Você já passou por isso, quem não conhece. Você já teve alguma atividade na sua vida que você pegou, sei lá, consertar aqui consertar um equipamento que você tem, ajustar seu celular, consertar alguma coisa que estava quebrada, trocar uma tomada, alguma coisa assim, ou estudar mesmo um assunto,
né? Que você chegou e falou, não acredito que eu estou há 3 horas fazendo isso, eu não vi o tempo passar. Já aconteceu certamente com vocês isso, porque você estava no estado de fluxo. Ou seja, o estado de fluxo é o seguinte, quando você entra tão totalmente, você fica tão envolvido nessa atividade, que a questão de tempo, ela fica elástica, e você tem uma sucessão de várias experiências de desafio, superação, tranquilidade, novo desafio, e por aí vai. Então, por exemplo, pessoal, eu vou ensinar para vocês como é que você apaga a grafite de um papel. Meu Deus do céu! Habilidade baixíssima e o desafio baixíssimo. Isso aí você vai falar, o que é isso? Você vai ficar apático. É uma coisa, Fabio, você está brincando comigo. Isso aí qualquer pessoa... Vou ensinar você a apertar um parafuso. Isso aí é muito, muito simples. Tudo bem. Então, eu vou fazer o seguinte. Olha, eu vou te dar aqui um bisturi e você vai fazer uma cirurgia cerebral aqui. Tá certo? Vai fazer aqui uma cirurgia de tórax aberto aqui, intracardíaca. Fabio, nossa, eu mal sei pegar no bisturi, você tá me fazendo agora operar fazer uma neurocirurgia. Se eu apertar um pouquinho mais, eu deixo essa pessoa, esse animal paralítico. Como é que é? Por quê? Que é um desafio extremamente alto e eu não tenho capacidade, eu não tenho habilidade para dar conta disso. Eu vou ficar super ansioso. Ou por outra, é um desafio muito baixo e eu tenho muito controle disso, né? Então, o desafio é baixo, mas eu sou altamente capacitado, então eu tenho total controle, eu faço tranquilo. É o famoso com uma mão nas costas. E aí, o que acontece? O fluxo é que, por exemplo, eu recentemente queimou lá a televisão do meu irmão e eu vi lá no YouTube que era trocar o barramento de LEDs. Aí, o que eu fiz? Coloquei a televisão lá na cama, porque ela é grande. Aí, bom, primeira etapa, soltar esses parafusos. Tirei. Agora, tira esses outros parafusos. E me deu uma ansiedade, porque se eu puxar um cabo lá, quebra lá um conector, eu perdi a televisão inteira, mas tudo bem. Aí eu tirei, ufa, passei. Fase 2, agora tira isso. Agora coloca os LEDs. Então, isso aí me levou umas 2, 3 horas para fazer isso, mas foi tão prazeroso, porque tinha horas que eu falava, ixi, e agora, o que eu faço? E horas para, isso aqui é fácil, é só colar. Agora é só conectar. E isso aí foi o quê? Um estado de fluxo. Se a gente conseguir também levar isso para a sala de aula ou para a sua atividade educativa, trazendo protagonismo para essa pessoa, mas desafiando ela de tal maneira que ela vá construindo e se capacitando, é isso que você está gamificando, você está levando o estado de fluxo. Então, alguns conceitos aqui. Primeiro, motivação extrínseca. Então, se eu estou numa empresa, talvez uma motivação extrínseca, eu vou ganhar um voucher, eu vou ganhar o meu nome lá na placa de funcionário do mês, eu vou ganhar um status perante os demais colegas, eu vou ganhar, sei lá, um prêmio, alguma coisa, certo? Agora, a motivação extrínseca, ela não é tão poderosa, e parece que as pessoas acabam, com o passar do tempo, só indo fazer em função do prêmio. Porque o lance é a gente trabalhar a motivação intrínseca, ou seja, a motivação extrínseca, você ganhou uma nota alta, né? Mas a questão aqui, meu amigo, não é você fechar a disciplina com 9, 8 ou 10. A questão é você sair sabendo desse negócio aqui. Porque amanhã você vai trabalhar com isso e você precisa desempenhar isso daí. Então a gente trabalhar o quê? A motivação intrínseca. Nossa, eu fiz aqui uma dinâmica aqui, ó, os colegas aqui, hoje de tarde. Cara, acho que eu melhorei bem minha comunicação. Agora talvez eu possa ajudar mais meu filho, eu possa ajudar mais meus pais, eu possa falar melhor em público. E acho que participando dessas dinâmicas, eu comecei a fazer mais colegas, eu conheci o pessoal lá da contabilidade ou da expedição, que nunca falava comigo, eu nem conhecia esse pessoal, né? Que joia, a gente começou a criar mais vínculos. E olha, isso daqui, pessoal, deixa eu até colocar no PowerPoint aqui, ó. Aqui, ó. Isso, pessoal, isso aqui, ó, memória emocional. Vê se você concorda comigo. Olha, vamos lá. Para quem já se, sei lá, se formou na faculdade ou acabou o ensino médio já há algum tempo. Você se lembra, então vamos lá, de ensino médio, que todo mundo passou por isso. Você se lembra lá do seu professor de geometria analítica? Talvez você nem se lembre da cara dele direito. Você sabe mais ou menos quem é, mas nem se lembra. Você talvez não se lembre daquela y menos y0 igual a mx menos o ioiô michoxô lá que a gente aprendia
né? Do Hoje Li na Cama, Robson Crusoe em francês, do professor de Química. Mas você, quando eu falei geometria analítica, veio uma emoção para você. Nossa, eu sabia pra caramba disso daí. Putz, eu não sabia nada desse negócio aí. E se amanhã você tiver que estudar geometria analítica, se amanhã tiver que, por acaso, ter que estudar fisiologia, se tiver que estudar microbiologia, essa primeira emoção que vai me chegar. Uma emoção positiva ou uma emoção não tão boa. Então, repara, pessoal, que se a gente também faz parte de um aprendizado, você deixar uma marca positiva na pessoa. Dela chegar e falar, claro, eu não vou me lembrar disso tudo e talvez nem venha trabalhar com isso com tudo, mas eu me lembro que isso foi uma coisa legal. Como a informação, como esse conteúdo, como isso chegou até você. Chegou de uma maneira gentil, de uma maneira motivadora, com uma pessoa que era próxima, amigável, que tinha aquele holding. Então, se a gente ignorar isso, é o ketchup que ignora o uso do seu consumidor. Né? É tão importante lá a embalagem quanto o produto. Claro que o produto é mais importante. Se tiver um produto contaminado, se tiver... Eu sei disso. E nosso conteúdo, sim. Mas não podemos achar que só a informação por si só vale. Só o ketchup por si só vale. A embalagem é importante. Não é só estética, mas é criar também marcas emocionais. E para isso, uma estratégia da gamificação, que você vai encontrar quando você estudar mais a fundo, são os loops de engajamento, né? Os ciclos de engajamento. Então, motiva, a pessoa age e você também tem que dar o quê? O feedback para essa pessoa. Está vendo a sua contribuição? Você está vendo como isso está fazendo a nossa empresa melhor, o nosso serviço melhor e você se fazendo melhor? E a gente também tem que aprender a dar feedback. Esse que é o ponto. Saber criticar, mas não é só a crítica em si, mas que crítica que você está colocando. E não é só falar aspectos negativos. Hoje, se eu chego para um colega e falo, cara, você apresentou muito bem, você fez muito bem isso, nossa, parabéns pelo seu desempenho, a gente vai achar culturalmente que eu estou querendo puxar o saco da pessoa, eu estou querendo ficar legalzinho aqui com o meu público. Não é isso. Tem que ser verdadeiro. Isso aí faz parte do seu valor. Né? Então, eu não estou fazendo isso só para o elogio pelo elogio, porque isso também vai criar uma marca na pessoa. Né? Então, a cultura da gentileza, a cultura do reconhecimento é gamificar. Então, aqui outros valores permeando. Então, envolvimento, engagement, né? A recompensa preferencialmente intrínseca. O senso de conquista, a motivação. Claro, a gente está o quê? Aprendendo. E o desafio. Então, trabalhei esses elementos com vocês. Tá? Algumas recomendações. Né? Eu vou falar o que é parecido da gamificação. Eu não tenho vivência de gamificação em empresas e instituições. Né? Mas vou trazer para vocês algumas diferenças. Né? Que na escola, a gente o quê? É muito mais livre. O erro ele não tem tanto peso quanto eu tenho, por exemplo, numa empresa. Né? Por outro lado, a empresa talvez valore muito mais a recompensa e o status. E na escola, como é muito assim, qual que é a diferença hierárquica que tem? Vamos dizer, é um professor e os alunos. Não tem um aluno melhor que o outro, ou um aluno de segundo ano do primeiro ano, não existe isso. São dois estratos, né? O mediador, facilitador, setor numa ação educativa, e os educandos. E, preferencialmente, quanto mais próximo você tiver, melhor. Mas eu não preciso... eu coordeno, sim, eu tenho uma autoridade de coordenação, mas não preciso ser autoritário. Esse que é o ponto. Né? Já na empresa, por exemplo, essas diferenças hierárquicas e como o teu time lá de colaboradores vê isso daí, então se ela é muito pautada mesmo hierarquicamente, você vai ter diferenças nesses jogos. Por quê? Porque se fosse aqui os três colegas que participaram, um é o chefe deles e os outros dois são da equipe dele, né? Não, deixa o chefe falar primeiro. Deixa o chefe... E por outro lado, às vezes também o chefe fica próximo dos demais colegas e depois, assim, futuramente, existe um ganho assim, de intimidade que não se previu esse ganho de intimidade. O que a gente quis foi mais entrosamento, mais troca, mais diálogo. Mas isso não permite agora eu chegar, mas você, hein, mó vacilão lá naquele jogo. Não, peraí. Então, quer dizer, é necessário o quê? Uma cultura de respeito, né? Ser um jogo justo.
Por quê? Você já jogou alguma coisa que... Não, então eu vou partir com 500 de vida e você vai partir do zero? Então, às vezes, eu pessoalmente, agora é um valor pessoal, pode discordar, eu não gosto de ambientes competitivos, de ranqueamento. Sim, eu posso usar uma situação, uma gincana, mas, tal aluno ou tal pessoa ganhou. Ganhou e na hora mesmo eu neutralizo isso. Grandes coisas, todo mundo ganhou. Mas sim, às vezes, o concurso do melhor isso, o concurso do melhor aquilo. Você vai ter um feliz e muita gente decepcionada. Eu penso dessa maneira. Pode discordar, certo? Beleza. São concepções diferentes. Mas tudo bem, vamos fazer gincana, vai ter quem ganhou, quem ficou em segundo lugar, em terceiro, tudo bem. Mas o importante é que todo mundo aprendeu nessas. E aí, por exemplo, você está numa empresa... E vai lá, vamos fazer então aqui um jogo. Então, o pessoal da praça lá sei lá, um jogo de melhoria, não sei o que, de pecuária. Então, o pessoal lá do Nordeste contra o pessoal do Centro-Oeste. Vamos ver quem que aumenta agora o faturamento da empresa. Pô, pessoal, Centro-Oeste é o que manda no faturamento de pecuária. O Nordeste não tem tanta força assim nesse aspecto, né? Então, você está colocando situações diferentes, praças diferentes, com o mesmo critério. É mais ou menos na área científica, eu chegar e falar assim, vamos ver quem fez mais trabalhos técnicos. Só que para aquela pessoa fazer aquele trabalho científico, ela vai demorar 2 anos para fazer aquilo. E um outro, não estou falando da importância, ambos são importantes, só que um outro, ele desenvolveu em 3 meses. Um já tinha infraestrutura, o outro desenvolveu a infraestrutura. Um vai dar vamos aumentar os pareceres nos processos aqui que existem aqui no nosso serviço. Só que para eu analisar aquele processo, eu tive que estudar não sei quantas horas, fazer um curso para entender o que estava escrito. Então, eu estava falando, né, aqui da memória emocional e eu estava falando aqui daqueles elementos, né, de engajamento, recompensa. Lembrar, ainda bem que o que eu falei dispensava slide, né? E eu estou falando aqui justamente da escola versus empresa, do jogo justo, né? Então, tome cuidado quando você for criar alguma coisa que envolva ranqueamento, ver se as pessoas têm igualdade. Claro, existem situações de equidade, mas tem que ter igualdade nesse jogo aí, né? E outra, você tem que criar muito bem esse ambiente, e não vai ser, como o colega falou, não é só lá no início, não é só aquela atividade, senão vai virar dinâmica de grupo. E não é isso. Naquela hora estava legal, depois ninguém se olha na cara. Não, criar corporativamente, eu criar ao longo da minha disciplina, ao longo da minha ação educacional em saúde, um valor de troca, de diálogo, para que não fique sendo algo isolado ali. Eu já falei isso no comecinho da minha fala, né? Então você tem que criar muito bem esse ambiente, porque se você fizer mal feito, aí você vai ao contrário, você vai desmotivar as pessoas. Agora tem aquela dinâmica lá, aquele joguinho lá, aquela coisa lá que inventaram, e agora enquanto eu vou participar disso, agora eu estou cheio de coisa aqui para fazer. Peraí, então já começou errada a coisa. Então, tem que pensar muito bem, criar a continuidade disso, para não ser... Assim como qualquer ação educativa, não tem que ser algo isolado. Tem que ter o quê? Continuidade, né? Com o passar do tempo, vamos retomar isso, vamos mais para frente e tudo mais. Ainda, pessoal, que também só erra quem faz, né? Então, também nessas, Fábio, você está me colocando uma pilha agora, um medo aqui, que eu não vou fazer mais qualquer iniciativa. Não é por aí. Começa devagar, dá um passo, dá outro, vai um passo de cada vez, né? E, claro, o erro faz parte do processo, né? O erro é uma métrica de inovação. Se a gente erra pouco, é que a gente está fazendo sempre igual a mesma coisa, certo? Mas tem que ser um erro meio que ponderado, um erro controlado, pensar muito bem, né? Planejar muito bem a atividade para você não incorrer nesses problemas aqui, né? Eu vou falar desses elementos aqui. Esse autor aqui, esse tal do Yu Kai Shou, eu coloquei aqui o QR para você ver lá depois da onde que eu busquei essa referência, né? Ele divide esses valores de gamificação nesses 8 aspectos aqui, tá? Que eu vou traduzir para vocês. Então, eu estou falando de gamificação sem jogo, de valor. Então, um desses valores, o que é? Protagonismo. Sabe, eu não estou com o joystick, eu não estou com o teclado, deixa comigo. Deixa o seu educando, ele tentar resolver as coisas. Não dá a resposta pronta, certo?
Então, só que para isso, deixa ele exercer a criatividade. Só que eu tenho que criar um espaço de criatividade. Agora, se eu chego, eu dou um seminário que eu peço para a pessoa já dar o número de páginas, já dou o tema, subtema e não sei o quê, que criatividade que eu estou dando? Que problema que eu estou dando para ele se já está tudo extremamente parametrizado, que basicamente ele tem que preencher um formulário, não é verdade? Então, deixa ele expressar a criatividade e ver o impacto disso daí. Entender que errou. Não está certo isso. Mas como eu trabalho, é a maneira gentil com a qual eu critico esse trabalho. Influência social, que aprender com os colegas é mais gostoso. Todo mundo aqui, quando fala em jogar, sempre pensa jogo de tabuleiro, jogo próximo, ou mesmo online. Vou conversar, vou jogar online. Vamos conversar com os demais colegas ao vivo, porque é mais gostoso jogar em parceria. Imprevisibilidade. Então, a gente se encanta com as novidades. Então, aqui nessa minha fala, quanto mais eu trago coisas novas, que legal, isso eu não sabia, teve uma dinâmica. Então, sai dessa monotonia. Prevenção. Não quero perder a chance. Eu não vou colocar tudo a perder. Vale a pena continuar. Então, sabe que aquela pessoa que começa a fazer um treinamento com você e larga no meio? Será porque estava muito difícil? Será porque não estava dando protagonismo? Ou será que ele não se sentiu pertencente, que ele chegou, não tenho nada a perder com isso, vai? Entendeu? Não, manter esse vínculo de não perder. Então, nos jogos, olha, você já andou até a fase 25, vamos para 26, vamos para 27. Então, aquela trilha, aquele monte de estrelinha e troféu que você conquistou, é para estimular para você não perder isso daí. A gente tem o quê? Escassez. Então, é contra o tempo, contra a habilidade que a gente tem, então algo que seja desafiante. Então, o tempo é o maior elemento de escassez. Ou você tem R$100 para gastar nisso, aquilo, R$100 virtuais. Em que ações da Bolsa você vai investir? Como que você vai investir esse dinheiro? Estou falando de educação financeira. Né? O pertencimento. Então, você fazer parte de um grupo, você ser chamado pelo nome. Quando você falar com o seu educando, você falar olhando nos olhos dele. Né? Eu cansei de ter professor que não olhava para a cara dos alunos, olhava para a lousa. Já tive isso. Muitos. Não foi um, foram vários. Fazer a aula junto. Né? A gente está junto nessa. É claro que não depende só de você, depende do teu público. Depende que esse público já foi condicionado vou fazer o que o professor quer, vou fazer o que o educando quer, o que o chefe quer, e não o que eu posso fazer. Então, não tem que ser num momento, tem que criar uma cultura do quê? De expressão, né? De fazer time. Conquista. Poxa, conquistei, né? Desmantelamos essa bomba, conseguimos chegar lá, agora eu posso fazer essa cirurgia, eu posso fazer esse controle dessa praga aqui quarentenária, eu posso fazer esse fluxo melhor, eu posso atender melhor o meu público. E aqui o significado que eu já falei, né? Não é a nota pela nota, a recompensa pela recompensa, né? Eu sou o cara, eu posso fazer isso. Então, por exemplo, tem um jogo aí, né, que eu gosto bastante, que eu sei que assim que lançar a versão 4 dele, eu vou comprar e eu vou chegar no final. Por quê? Porque aquilo lá me traz significado. Eu gosto disso, né? É o círculo mágico, né? Então, eu vou colocar esse post aqui no Wikipedia, não porque estão me mandando, porque eu quero fazer, eu faço porque eu quero, porque eu estou motivado. Né, eu penso comunitariamente, eu entro no personagem, eu me vejo trabalhando com isso. Né? Então, pessoal, novamente, você talvez não consiga trabalhar todos esses elementos, mas saber que eles existem e dentro da sua prática, sem jogo, às vezes com jogo, mas sem jogo, se você trabalhar esses elementos, você está gamificando a tua atividade. Tá? Olha aqui, do mundo dos jogos, lá o Candy Crush, estímulo toda hora, escassez de tempo, imprevisibilidade que você não sabe qual que é a pedrinha que vai cair. Né? A música, sabe, é bonito o gráfico, então te dá o quê? Proximidade, é chamado pelo nome. Olha, Fábio, olha só o que você já conseguiu. Né? Delicious, vamos lá. Então, é um jogo que tem pouca influência social, é bastante imprevisível, você tem muitas coisas a perder se você não continuar, tem pouco significado, que é só passar de fase, né? Mas ele vai te dando bastante motivação, sweet, delicious, estágio do líder, você conseguir um monte de bônus, né? É muita escassez, porque é tempo, é poucas pedrinhas que destroem vários e tudo mais. Olha o Facebook.
Ele não tem escassez. Você pode fazer 400 posts no dia. Agora, se tiver direito só fazer 3 postagens lá no Twitter, no Facebook, você ia pensar muito bem o que você ia postar. Então, ele não tem escassez, mas ele tem muita pressão social. Ele te dá, talvez, muito empoderamento, né? Nessa ideia de mostrar o que você conseguiu, dos likes, não likes, aí tem toda uma crítica em cima do like, não like, né? De questão comportamental e tudo mais, né? Então, para finalizar essa primeira parte aqui, para a gente dar um intervalinho, pessoal, Fabio, você falou então que gamificação, sobretudo, é valor, que pode ter o jogo como um facilitador, mas é trabalhar valores. Agora eu quero saber o seguinte, como é que eu trabalho valores? Pois é, não tem protocolo, porque educação é uma atividade humana. Não tem, faz isso, faz isso. Eu te falar assim, os 10 passos para você ser feliz. Aí você lê os 10 passos, mas eu continuo sendo feliz. Por quê? Porque não é por aí o negócio. Né? A educação, ela envolve o quê? Envolve um contexto. Com quem eu estou falando, o que já existe lá, quem são essas pessoas, o que elas pensam, o que elas veem, o que elas sentem. Então, a gente tem que ter o quê? Ser empático com essas pessoas. Qual que é o contexto da minha instituição ou da minha iniciativa? Eu, por exemplo, se eu estou com ação educação e saúde, quanto que eu tenho de recurso financeiro, recursos humanos, quanto eu tenho de tempo, qual que é o propósito? Né? É uma doença que não existe? É uma doença que existe e tem vacina? Que existe, não tem vacina, não tem tratamento? Então, tem todo esse contexto. Quais são os meus valores? Então, o meu valor é que o aluno ou educando é o centro do processo, certo? Esse é o meu valor. O meu valor é de diálogo. Não, o meu valor é de passar muito conteúdo. Beleza, eu não estou aqui para julgar ninguém, tá bom? Cada um, e é bom que cada um seja diferente do outro. E aí a gente tem o quê? Um planejamento do que vai ser feito. Nós temos nossos objetivos educacionais, nossos objetivos talvez empresariais. O que eu vou abordar de conteúdo? Quais estratégias eu vou usar? Como eu vou avaliar isso daí? E eu vou avaliar os alunos, eu vou avaliar os meus educandos e vou avaliar a mim mesmo e o processo como um todo. Então não basta só avaliar os alunos. 90% da minha turma reprovou. Ah, que interessante, né? Então eu aplico uma vacina, 90% do meu rebanho fica doente e só 10% fica saudável. Ah, o problema tá nos bois, entendeu? Ou o problema está na vacina? O que é mais provável? Ou está em quem aplicou a vacina? Então a gente tem que avaliar, inclusive, que esse percurso que a gente trilhou, se foi bom para o aluno aprender. Tá? E como eu me avalio também, né? O que eu cresci, o que eu tive de dificuldade, o que eu tive de erro que dá para melhorar. Né? Então, eu vou daqui, como meu orientador me falava, escuta o velho, eu vou chegar a falar para vocês, então para aprender valores, escuta o velho aqui, Como é que eu faço isso daí? Primeira coisa, aqui, capacitação. Então, o que você for trabalhar, os conteúdos que você for trabalhar, você tem que estar muito bem capacitado. Não quer dizer que a gente vai saber tudo de tudo, impossível. Mas tem que estudar, tem que se preparar muito bem com relação a isso. Senão, não adianta eu ser o grande, apresentador, mas não ter conteúdo nenhum, certo? Beleza. Já falei disso. Experimentação. Testa isso daqui. Quer saber? Vamos aumentar o diálogo, o que vai acontecer? Você vai ter que mediar muito mais. Você abriu agora a voz. De repente, aquela pessoa que nunca teve ninguém que ouvisse ela vai começar a falar em um assunto não relacionado ao que você está trabalhando. Mas ele está vendo em você o quê? Está criando um vínculo de confiança. E confiança é a base de tudo que se faz. Desde você tomar um ônibus, um avião, fazer uma cirurgia, fazer uma ação educativa, tudo é confiança para funcionar. O vínculo familiar é baseado também em confiança. Né? Então tá aqui, experimentação, experimenta, vamos ver o que acontece. Com isso, você sai desse aspecto aqui, cristalização. Sempre foi feito assim, vamos fazer assim. Então aqui, todo ano, faz 10 faixas, vacine seu animal aqui, afixa lá e vamos para cima. Ano que vem, afixa as mesmas faixas. Coloca os mesmos folders, os flyers em cima da mesa lá da Casa de Agricultura e deixa. Não é assim. O que a gente tem que pensar tá funcionando muito bem essas 10 faixas, essas 20 faixas, ou esses folders aqui em cima da mesa? Tá, Fabio, olha, todo mundo acessa, todo mundo pergunta, cada ano tem mais adesão, então por que eu vou mudar isso daí, se está funcionando? Agora, por outro lado,
mesmo que eu use a mesma maneira, eu tenho que pensar a respeito dela, eu tenho que avaliar ela todo ano e chegar à conclusão que do jeito que tá bom, então eu continuo. Com isso eu não estou cristalizando, ou se não, evitar. Sempre fiz assim, vou fazer. Então, o fazer pelo fazer, entendeu? Não, tem que refletir sobre essa prática. Ressonância é o que eu estou propondo agora, sobretudo no final. É troca de experiências. Ou, de repente, uma experiência que funciona muito bem para mim, para você é catastrófica. Eu dou aula para 80 alunos e eu divido parte do curso em 4 subturmas de 20. Cada subturma tem um perfil diferente. Numa, a aula acabou 1 hora mais cedo, numa outra turma acabou 1 hora mais tarde, numa rende de um jeito, e meu público, se for ver a princípio, é homogêneo. Homogêneo nada. As pessoas têm histórias diferentes, repertórios de conhecimento, de expectativa, de sentimentos, de conhecimento completamente diferentes. Motivação, porque as pessoas sabem, você não precisa de 5 minutos para saber se quem está falando está desmotivado ou não. Como você também não precisa de 5 minutos para saber se a pessoa está capacitada ou não, se ela se preparou ou não para alguma coisa. Né? E quando você está lá apresentando sua ação educativa, sua aula, seu treinamento, as pessoas estão te escaneando a todo momento. Então, a maneira gentil que você fala com alguém, a maneira do seu gestual, a tua entonação, a maneira de você se vestir, a maneira de você sorrir, de olhar, tudo isso está sendo levado em consideração. E, sobretudo, isso aqui, a poderosa pedagogia do exemplo, dar o exemplo. Porque não adianta você falar tudo isso e chegar lá você ser exatamente o oposto disso daí. Tá bom? Então, pessoal, o desafio é atitudinal. A educação do futuro, o que é? Os pilares da educação do futuro, que é aprender a conhecer, mas a gente também tem que aprender a conviver. Aprender a ser, aprender a conviver. E gestão de conflitos, gestão de equipes, trabalhar com pessoas, vai por aí. Então não tem protocolo. Também tem que entrar um pouco na água, né? Tem que sentir como é que é o negócio, tá bom? Mais uma consideração. Então, no meio disso tudo, se você estiver se sentindo perdido, faz assim, que nem eu faço, ó. Quer saber? Esse ano, de tudo isso que você falou, eu vou tentar, talvez, só olhar mais para o outro, dar mais voz, mais diálogo, só mais diálogo. Disso tudo que eu falei, só falo. Ano que vem, na minha atividade educativa, vou colocar só mais diálogo. Mais diálogo vai implicar num monte de coisas, de você ser mais próximo, de você mediar, de conhecer melhor os seus educandos, de você estar disponível fora do horário de aula para atender esses educandos. É uma revolução, só um elemento. Imagina você agregar vários outros. Pronto. Então, pessoal, assim, claro que jogos de tabuleiro, tipo role-playing, quer dizer que você simula um papel, uma personagem, é interessante, porque causa o quê? Mais interação, mais olho no olho, né? E acaba, às vezes, os colaborativos, eles têm efeitos mais duradouros. Por quê? Porque você lida mais com as pessoas, né? Você trabalha mais atitudinal. A ideia, talvez, seja qual? Você formar times. Então, misturar pessoas, departamentos, setores, para que você faça efetivamente, né, dentro dos seus objetivos, por exemplo, numa empresa, um processo integrativo. Então, às vezes, junta lá o pessoal do regulatório, o pessoal da produção, o pessoal da expedição. Junta lá o pessoal das compras, e nessa você vai criando vínculos, e aí, nossa, já conhece tal pessoa, né? Às vezes a gente conhece só o pessoal do nosso departamento, da nossa equipe, né? Ou da nossa divisão e tudo mais. Jogos eletrônicos, eles têm outra característica, né? Eles têm umas vantagens de escala, então várias pessoas podem participar ao mesmo tempo, questões de limitação de espaço, e acaba, por vezes, tendo um foco o quê? Individual. Então, por exemplo, eu vi até agora no intervalo, eu estava dando uma espiada aqui no chat, uma colega estava perguntando da seleção de pessoas, né, com jogos, né? Talvez tenha muitas pessoas para você selecionar, criar uma situação dentro de um jogo, criar uma dinâmica dessas, e aí ver o que a pessoa faria, como que ela atuaria, é uma maneira de você captar esse tipo de resultado. Então, eu vou mostrar agora uma situação problema, uma situação qual que ela fale a respeito disso, né? Como você sairia dessa situação? Eu, pessoalmente, não tenho formação em recursos humanos, né, nem em psicologia,
para avançar muito nessa área aqui. Mas seria por aí. Vou te mostrar umas ferramentas, talvez te ajude. Então vamos começar, tá? De jogos sérios, então. Aqui não é exatamente um jogo sério. Isso aqui acaba sendo um jogo de entretenimento. Esse jogo, Pandemic, como que foi a história? Um colega meu, professor lá do departamento, o professor Ricardo Dias, chegou e me relatou uma experiência super positiva. Ele falou, olha, Fábio, o que eu fiz nas aulas práticas? Eu comprei 3 jogos desses, porque são 20 alunos, né? Então, 5 em cada tabuleiro, 6 em cada tabuleiro, então tem que ser isso. As regras têm que ser rápidas, porque não dá para você ficar um dia estudando uma regra, e o timing do jogo também tem que ser meio rápido, porque você leva 4 horas, eu tenho 2 horas de aula, não dá tempo, você tem sua ação educativa lá num determinado prazo. Então, qual que foi a estratégia dele? Esse jogo chama Pandemic, e acontece o seguinte, são 4 ou 6 pessoas que assumem papéis, então um é médico, o outro é de logística, o outro trabalha com diagnóstico, né? E eles têm que conter uma doença que está se espalhando pelo mundo. Então, são todas as pessoas que estão jogando contra o tabuleiro, porque aí tem a vez do tabuleiro que a gente puxa 3 cartas, então a doença aumenta, a doença expande, então fecha laboratório, fecha uma linha de comunicação. Basicamente é isso, assim. Já eu recomendo para vocês, caso vocês queiram entrar no mundo dos jogos de tabuleiros, tem esse site chamado Ludopedia, que nele você vai encontrar um monte de jogos classificados, jogos cooperativos contra o tabuleiro, jogos competitivos, jogos de simulação, então tem os jogos europeus, jogos americanos, né? Fotos, vídeos do pessoal jogando, críticas, ranking, mecânicas, tudo, né? Então essa aqui tem a mecânica de ser contra o tabuleiro. E aí ele dá aula de epidêmio, e qual que foi a ideia? Os conceitos de epidêmio que são trabalhados nesse jogo são muito elementares. Não, a gente lá na faculdade tem que... Isso aí vai 400 vezes mais a fundo do que isso. Mas serviu para o quê? E ele me contou. Porque nessa de jogar, ele juntou as pessoas, deixou os alunos cada vez mais próximos, então todo mundo falou com todo mundo. Ele ficou mais próximo dos alunos, então fluiu, gerou que um vínculo do quê? De confiança, de diálogo, e ele falou, em outras palavras, resumindo, ele tinha, sei lá, 6 aulas práticas, ele queimou uma prática com esse jogo, né? Só que as outras 5 aulas renderam tanto que se ele chegasse, não tivesse colocado o jogo e desse 6 aulas, ele dá 6 aulas, sei lá, com a segunda marcha engatada. E depois que ele colocou isso, ele deu o resto das aulas com a quinta marcha. Então tem essas, né? Então aqui a gente gerou uma situação de acolhimento num jogo que não é tão sério assim, entendeu? Mas fomentou isso daí. Aí eu fiquei muito motivado com essas de usar jogo em sala de aula, e aí aprendi um jogo, só que é um jogo em que as pessoas participam ao vivo. Como eu dou aula de planejamento também, então esse jogo aqui é um jogo de xadrez chinês, né? Então, esse aqui foi um treinamento que eu dei lá na África, em Moçambique, agora faz 2 anos. E lá foi uma coisa legal, que era um treinamento em uma só saúde. O que fizeram? Colocaram aqui, ó, esse colega aqui é do Ministério da Agricultura, essa senhora aqui também é do Ministério, essa e essa são do Ministério da Agricultura, esse colega é do Parque Nacional, lá do Gorongosa, um outro Parque Nacional. Essas aqui são residentes, dentista, farmacêutica, pessoal do pescado, pessoal do Ministério da Saúde. Colocou todas as áreas de saúde, todo mundo dentro de uma sala, né? E para o quê? Fazer fluir esses casos de doenças que são animais, que têm um forte componente ambiental, que impactam a saúde humana e tudo mais. É que eu estava dando aula de planejamento, né? E como que se chama esse jogo? Então fica um líder aqui, um outro líder aqui nessa casela. Isso daqui, ó, é um lago. E cada um vai assumir um papel de um animal. No xadrez era bispo, rainha e torre. E aqui nesse jogo, né, as pessoas assumem aqui papéis... deixa eu dar um zoom aqui. Assumem papéis de leão, elefante, tigre e tudo mais. E tem as regras, e rato. Então, assim, o rato... mata o elefante, mas perde todos. O tigre mata o rato. O leão mata o tigre e mata o rato, mas perde do elefante. Né? Então são regras simples, rápidas, e aí começa o jogo. Quer ver um elemento assim, o lado sério disso daí, né? Primeiro,
que é importante que o líder ele conheça o tabuleiro como um todo. E o que a gente via são os colegas que não mostravam as peças deles para o líder. Outra coisa, o líder só poderia falar assim, qual animal, qual peça vai ser movida, mas ele não podia dizer se era para frente, para trás, para esquerda ou direita. E aí tinha jogos que era só esse, por exemplo, esse colega dá um passo para frente e ganhava o jogo, mas ele foi para o lado. Então o que acontece é que às vezes a gente, no planejamento, a gente dá uma tarefa e está achando que a pessoa entendeu de uma maneira, ela entendeu completamente de outra maneira. Então, a questão de escopo, de comunicação, de conhecer bem as regras. No nosso caso, que eu dou de saúde animal, conhecer muito bem a legislação em saúde animal. Né? Ter uma visão do todo e por aí vai. Então, se você quiser ver, é que eu uso uma regra reduzida, porque senão vai demorar muito o jogo, né? É como se fosse jogar um xadrez. Vai demorar 3 horas para jogar, né? E aí o que acontece? O importante não é só as pessoas que estão jogando, mas ficava aqui, o mais gostoso era ver o comentário da plateia, os palpites. Nossa, não sei o quê, vai ganhar, perder. Não, não acredito nisso. Né? E a pressão em cima do líder, né? Eu falei, tá vendo como que é ser líder? Né? Você vê lá a pessoa lá que, né, tem esse papel e outro, só manda fazer. Mas quem manda fazer? Ela está responsável por coordenar tudo isso daí, se coloca nesse papel, né? E tudo mais. A gente fez, né, esse jogo lá na Superintendência, quando eu treinamento de planejamento. E se você quiser conhecer, é esse aqui, ó. Você vai lá na sua loja de aplicativos, no caso de Android, Safari Chess. Se você quiser, Dou Showkey. Né? Então, é um xadrez chinês que tem uns animais e seu objetivo é chegar aqui aqui pegar, não é o líder, mas prender o animal aqui nessa armadilha aqui. Certo? É muito interessante, mas a dinâmica que é legal. E não é só o jogo, né? Essa minha proximidade, por coerência, tem que se manter ao longo de todo o processo educativo, né? Agora eu vou mostrar um joguinho para vocês. Está com áudio aí? Acho que está compartilhado o áudio, né? Dá uma olhada nesse jogo aqui, ó. Só um segundo. Olá! Hoje eu vou apresentar para vocês o Black Stories. Dentro dessa pequena caixa estão 50 cartas com mistérios macabros. O desafio é descobrir o que está por trás de cada uma das histórias. É simples, funciona assim. Uma pessoa vai sacar uma carta deste baralho e ler para os outros só o que está na parte da frente. Depois vai ler para si o que está na parte de trás, que é a solução de todo o mistério. Então, os outros jogadores são os detetives, que precisam fazer perguntas que só podem ser respondidas com sim, não ou irrelevante, sem dar nenhuma pista. O legal do Black Stories é que podem ter 2, 5, 10 ou 100 participantes, que não faz diferença. O tempo que leva para revelar cada mistério depende só da velocidade e da criatividade das perguntas. Então pode durar de 10 minutos até várias horas, mas geralmente é rápido, dura cerca de 20 minutos. Black Stories não exige mesa, então é uma excelente diversão para o trânsito, para o bar, para a fila do banco, uma reunião de família, uma viagem para a praia, enfim, onde você quiser. É pequeno, prático, portátil e fácil de levar para onde for, além de ser um excelente custo-benefício. Além dessa caixa, existem várias outras versões de Black Stories, como crimes reais, cinema, super-heróis e muitos outros. E também o White Stories, que é uma versão para a criançada, com as mesmas regras, mas enigmas mais leves que falam de fantasmas, de bruxas, de vampiros. O Black Stories é recomendado para pessoas... Pessoal, tá me ouvindo aqui? Legal, tava meio baixo, né? Mas tudo bem. Então, o que é esse Black Stories, né? Basicamente, o que a gente vai fazer nesse jogo aqui? Que vale a pena. E o legal é que ele é barato, né? E é bem criativo. Então, tem aqui uma situação problema, né? Deixa eu ver se estão me escutando. Tá, tudo certo. Tem uma situação aqui. Uma situação, no caso, macabra, e tem aquele White Stories, que é para criança. Então, aqui é uma situação macabra. E vem aqui um cenário. Um homem jazia no chão e uma espuma azul saía pela sua boca. E aí o que acontece? As pessoas que estão jogando comigo têm que me dizer, começar a fazer perguntas para mim. E eu, no verso, sei qual é a história dessa pessoa com boca azul. Né? E eu vou responder com sim, não ou irrelevante. Então vem cá, Juliana, você está aí na nossa sala? E Miriam, por exemplo, alguém que...
Faça umas perguntas para mim. Você tem que descobrir, remontar a história que essa pessoa está com a boca azul saindo espuma. Então, Valéria, faz uma pergunta para mim aí, por exemplo. Pode fazer qualquer pergunta. A Valéria vai fazer ou eu? Qualquer um. Simples, bem simples. Não, assim, ele está vivo? Está vivo? Irrelevante. Essa espuma é a base do quê? O que é? A espuma é a base do quê? Eu só posso falar sim, não ou irrelevante. Sim, não ou irrelevante. Então você tem que perguntar se a espuma é de alguma coisa. Sim. A espuma azul saía da sua boca. Ele consegue falar? Não. Não. Ele está dopado? Está dopado? Não. Só mais ele tem marcas no corpo? Não. Irrelevante. Pronto. A gente vai ficar aqui um tempo. Qual que é vamos dizer, a história verdadeira, então, no caso? Está aqui atrás. Então, você teria que recontar essa história. Ou seja, era um cara que estava dirigindo embriagado, aí falaram, olha, você vai na delegacia fazer o teste do bafômetro. Só que ele ficou tão desesperado, quando ele chegou na delegacia, ele falou, vou até o banheiro. Aí no banheiro viu aquelas pedrinhas lá de naftalina, lá, aqueles desinfetantes de privada, botou na boca para mascarar o hálito de álcool, para não ser preso. Só que nessas ele se intoxicou e começou a sair sabão pela boca dele. É essa a história. Então vocês, ao longo dessas perguntas, teriam que recriar esse tipo de circunstância. O que acontece, olha só, vocês estão ficando mais próximas ao educador. Por quê? Porque vocês estão perguntando, vocês estão participando. E com isso, às vezes você chega lá na aula, perguntem, não vê uma pergunta, participem, ninguém participa. Então é uma maneira também de você trazer proximidade. Aí, uma ideia. Eu peguei essa mecânica e vamos tentar fazer uma aproximação disso. Eu fiz aqui um Black Stories aqui, ó, chamado Fim de Semana Feliz. Aí tem um cavalo aqui, ó, e tá escrito essa mensagem: um cavalo mal consegue andar e estava tão forte. Façam perguntas para mim e me digam o que tem esse cavalo. Ele mal consegue andar. Ficou na baia no fim de semana? Sim. Não ficou na baia. Não ficou. Desculpa, não. Tá. Ele tem marcas pelo pescoço, de mordidas? Não. Morcego? Ele foi submetido a exercícios no final de semana? Ou participou de caminhada? Sim. Mais uma pergunta. Ele recebeu alimentação e água? Sim. Então, vamos lá, né? Quer dizer, acho que pela pergunta, eu já sei que a Valéria já está. Se não sabe, já estava quase lá. E eu entendi pela sua pergunta, você já estava indo para o lado da raiva, né? Quer dizer, mal consegue andar, então pode ser um problema neurológico? Pode ser uma intoxicação? Né? Será que pode ser um problema ortopédico, alguma coisa assim? Então, isso aí, por exemplo, quem está aprendendo, tem uma área chamada de semiologia, de fazer perguntas, de observar sintomas e tudo mais, pode ajudar. Agora, olha só, vou passar um conteúdo bem complexo, justamente para a nossa plateia, que talvez a maior parte não desconhece essa área de clínica de equinos. Eu também, para falar a verdade, já fui bom nisso, porque faz tempo que eu não trabalho com isso. Mas olha só, existe uma doença chamada rabdomiólise, né? E ela é conhecida como mioglobinuria azoturia. O que acontece? É tipo que nem eu. É um cavalo que come bastante. E come bastante o quê? Concentrado. Concentrado é muita proteína. E pouco o quê? Volumoso. Volumoso é o que? É pastagem, é fibra. Então, um cavalo que fica lá a semana toda só comendo proteína e não faz exercício. Então, o cavalo tá forte, tá bonito. Aí, o que acontece? Chega o fim de semana, o proprietário anda, vamos subir, vamos descer, vai para cá, vai para lá. O que acontece? Sou eu que nunca faço nada. Fim de semana, vou jogar futebol, vou correr, vou fazer um monte de coisa que eu não fiz semana toda.
que vai acontecer? Vai gerar muito ácido lático, certo? Esse ácido lático pode até dar o quê? Rigidez muscular, incoordenação, no cavalo pode dar até tremor, em alguns casos ele fica sentado que nem cachorro, sabe? Assim. E aí, o que acontece? Essa doença, um outro indicativo, só que eu não coloquei, é que em função da mioglobina ser gerada, gera muita mioglobina, porque começa a destruir massa muscular, o cavalo começa a fazer um xixi que parece Coca-Cola, parece um chamate bem carregado, bem escuro. E se eu colocasse lá, fez xixi de Coca-Cola, já é meio que quem olha já bate, já vai direto. Então eu não quis queimar a partida, né? E aí dá pra gente falar bonito. Que exames laboratoriais você faria? Ah, eu faria um LDH, eu faria uma AST, a gente já está entrando já na área técnica, né? Tudo bem. Mas numa dessas, você acabou o quê? Provocando. Ah, então vou estudar mais a respeito disso. Já deu o quê? Já deu um start na coisa, um engajamento com relação a isso. Eu estava falando de anatomia, né? Em janeiro eu comprei esse jogo aqui para o meu filho de imaginação, que acho que todo mundo tem ou já jogou, né? Qual que é a ideia? Você joga o dado, né? E você vai andando aqui, você cai numa casinha aqui, um desenha para todos, ou alguém desenha para você, e você tem que acertar o que está sendo desenhado. E tem o quê? As categorias. Então, eu joguei e caiu a letra O, certo? E tem uma ampulheta, ó, escassez de tempo, ó, o que é? Coisas que podem ser vistas ou tocadas. Então, peruca. Então, eu tenho que desenhar uma peruca, tá rodando a ampulheta, e as pessoas têm que falar, ah, é o cabelo, é não sei o quê, é peruca. Acertou, ganhou e anda. Super simples. Aí eu tava pensando, eu faço uns cards, ó, de anatomia, por exemplo, mas você pode fazer aqui de sanidade vegetal, sabe? Aí é só fazer a ideia fluir, adaptar para sua área. Osteologia, sistema circulatório, músculo, sistema nervoso e digestório, né? Então, por exemplo, vamos ver que caiu lá, eu tenho que desenhar hipocampo. Eu vou desenhar aqui. Aqui eu vou mostrar um exame radiológico, aqui ó, na anatomia, o que é isso? E nessas de desenhar, é isso, não, isso aqui é cerebelo, não, aqui é tronco, aqui é medula, né? Então nessas você vai acabando fazendo aqui uma revisão das outras estruturas nessas que você vai querer acertar essa daí. Agora, olha aqui uma ideia. Então, também, algo que tem que ter muita memorização, assim, alguma coisa que você tem um equipamento que tem que decorar partes e tudo. O que é a letra A, a letra B e a letra C? E aí você pode colocar aqui, por exemplo, um timer, ó. Né? Deixa eu ver, tá com som aqui. Tem até uma musiquinha tensa. Né, tá aparecendo o som. Então, ó. Agora você vai falar assim, e aí, o que é a letra A, a letra B, a letra C? Certo? Como é que você fez isso? Alta computação? Não. Olha como que você faz. Você vai aqui no YouTube, ó, você procura aqui, ó, YouTube, certo? Aí você coloca assim, ó, timer 60 segundos. Olha aí, vê um monte de timer, né? Timer com bomba, timer com não sei o quê, com som que explode. Então você bota um timer e a tua atividade. Aí você já criou toda uma atmosfera de escassez. Não pode ser 60 segundos, é 2 minutos. Então coloca aqui, timer 2 minutos, né? E aí você tem um timer, ó, aquele lá do 2 minutos com a bomba aqui, ó. Tá vendo, ó? Então você insere isso no seu PowerPoint e isso já fez um timer. E aí é só mandar ver em cima. Você pode projetar alguma coisa assim. Você podia também, porque com educação e saúde a gente tem que ser analógico e digital, né? Ou seja, eu vou num local que não tem energia elétrica. E aí, como é que você faz? Eu vou usar um relógio de pulso mesmo. Ah, você não tem o projetor. Ah, eu vou colocar isso aqui num papel. Né? Quer dizer, essas interações, levanta a mão quem acha que é isso, levanta a mão quem acha que é aquilo. Né? Então, a gente não fica totalmente dependente de tecnologia, né? E aí, nessas que você viu, agora isso aqui, por exemplo, é de um bovino, como que é no cão? É parecido, é diferente, né? E no cavalo, e isso, aquilo, dá para você agora criar contextos de mais exploração desse conteúdo aí, né? Aqui, jogo de stop também, sabe? Então, vamos falar aqui, um músculo começa com a letra... um músculo, um vaso, sei lá, uma estrutura começa com a letra M.
masseter, não sei o que lá, né? E fazer uma interação nesse sentido. Aqui, pessoal, acho que hoje a gente usou esse aqui, né? O Mentimeter. Você viu aquela nuvem de palavras, pegar o depoimento. E a gente tem, por exemplo, recursos de interação. Pode ser até feito à distância. Esse ano, com os meus alunos, eu fiz esse aqui à distância, com o Kahoot, que é o que? Um quiz. Quem que acha que é a letra A, B, C ou D, né? Esse EduPulses lembra muito o Mentimeter, só que ele tem uma coisa legal, que aí, além de colocar essa nuvem de palavras, você pode já colocar perguntas. E as pessoas da plateia votam qual pergunta está com mais votos, mais likes. Então, você está mediando aqui o encontro, essas perguntas que subiram mais acabam sendo as que, vamos dizer, tem as prioridades de resposta, né? É uma alternativa, né? Todos esses aqui têm a sua parte paga, mas o lado gratuito, dá para você resolver muita coisa, né? Então não precisa gastar dinheiro se for usar numa escala pequena. Então, esse Kahoot, caso não tenha usado, você cria uma conta gratuita e você lá gera várias perguntas, quantas você quiser. E aí você pode pôr figuras. Então, eu vou projetar na tela essa figura e 4 alternativas. As pessoas no celular, como vocês fizeram hoje, entram nesse site. Não precisa instalar aplicativo, mas se quiser pode instalar, pode funcionar no Mac, no Linux, no Windows, no celular, no tablet, qualquer coisa. Coloca aqui o código, né? E aí a pessoa vai ter essas 4 opções. Então, vou apresentar, como eu apresentei para vocês no início do encontro, eu estipulo o tempo que eu quero, e quem acha que é A, B, C e D. Uma coisa que eu faço que eu acho importante é, depois que acaba, por que é a A e por que não é a B, por que não é a C, por que não é a D, tá bom? E aí o que acontece? Com o passar do tempo, eu posso colocar até uma gincana, aí eu vou saber quem foi que respondeu mais correto e em menor tempo, né? Então, eu respondi 10 questões em 5 minutos, eu fiz 10 corretas em 5 minutos. A Juliana fez 10 questões em 4 minutos, então ela ganhou porque ela respondeu o mesmo número, só que em menos tempo, tá? Aí o que eu faço? Parabéns, Juliana, você ganhou, tá certo, e ganhou uma medalha, pronto, uma medalha virtual. Então, acabou e eu, pessoalmente, eu neutralizo essa competição, certo? Importante que a gente aprendeu ao longo do caminho. Essa aqui foi o Mentimeter que a gente usou hoje, que também tem tutoriais disso. Depois eu recomendo uns tutoriais, o próprio site também já apresenta alguns tutoriais, olha. E aqui, pessoal, nosso grande papel acaba, às vezes, muito mais sendo de mediador, né, do que propriamente de dar um conteúdo pronto, né? Então, aqui eu faço, às vezes, questões até um tanto quanto polêmicas. Onde eu aprendo mais? Qual aula expositiva? Fábio, depende da aula expositiva, depende do seminário, depende do trabalho em grupo. Mas isso aqui é só vamos dizer, uma ignição para um debate que a gente vai montar depois. O que é mais difícil na profilaxia da aftosa? Que a pessoa... Qual que é o maior desafio? Que a pessoa notifique a vacinação, que a pessoa faça isso, que a pessoa faça aquilo, né? Então, a gente pode começar a conversa por aí. Então, você já cria uma proximidade, né? Ela vai atribuindo notas. O Plickers, ele tem uma vantagem, pessoal, que é o seguinte, ele lê num Kahoot, né, que você faz um quiz e tem as alternativas, mas quando que eu uso o Plickers? Você pode também fazer só uma enquete. Então, você depois de brincar com o seu cachorrinho, você lava as mãos sempre, algumas vezes. Aqui no caso, eu não quero chegar na minha ação educativa e falar que está certo ou errado. Eu só quero saber, olha, 90% é sempre, 10% é nunca e quase sempre. Tá? Então, não necessariamente eu preciso falar a correta. Mas aqui o ideal seria o sempre. Mas a vantagem do Plickers é que a gente gera cartões que eu imprimo no papel. Então, e aqui eu tenho uma limitação de 63 cartões, eu acho. Então, você tem um público maior que 63, tem que pedir para o pessoal fazer duplas, trios, alguma coisa do gênero. Mas, e aí, cada cartão, ele é numerado, esse aqui é o cartão 2. E cada um, você vê que o cartão 2 ele tem A, B, C ou D. Então, se a pessoa chegar e pegar esse cartão e colocar nessa posição, é A. Assim é B. Assim é C e assim é D. E eu vou com o celular, eu escaneio todo mundo rapidamente. Qual que é a vantagem do Plickers? É que eu
só dependo da internet do meu celular e do meu computador que eu estou projetando. Já no Kahoot, eu preciso que cada aluno, cada educando tenha seu celular, tenha sua conexão, seu plano de dados, que às vezes não acontece. Então, essa aqui tem essa vantagem. E esse cartão, amanhã, o meu colega vai querer usar o Plickers em sala de aula com outras questões. Os cartões são os mesmos, reutilizáveis, né? Mas tem essa vantagem de você só precisar de uma conexão, só a sua, no caso. Uma vez eu vi meus alunos Professor, fazendo... posso fazer uma pergunta? Sim, claro. Não, aproveitando, fazer uma pergunta. Tá. E o Plickr, ele tem alguma versão do Plickr online, que a gente, em tempos de pandemia, se a gente pode usar o Plickr online ou não? Tem. Fizeram uma alteração dele para o online, eu não cheguei a usar, mas dá para você usar. É que a questão é a seguinte, Juliana, por exemplo, eu poderia fazer com que os meus alunos abrissem as câmeras dele e mostrassem a resposta, eu escanearia os meus alunos na tela mesmo. Qual que é o problema? Eu não posso exigir que meu aluno abra a câmera dele, porque ele está na casa dele, está entrando na intimidade da casa dele, eu não posso exigir isso. Né? Às vezes a casa dele não está um ambiente legal, ele está no emprego, tem pessoas atrás, coisa e tal. Então, eu quero que todo mundo abra a câmera, mas eu não posso exigir, porque eu gosto da interação, mas eu não posso exigir isso, tá bom? Mas tem uma versãozinha online aí. Eu acabei usando mais o Kahoot nesse caso. Tá, entendi. Mas aproveitando, eu queria falar para o público, para todo mundo que está nos assistindo, para fazer as perguntas. Colocar a hashtag Enagro e fazer suas perguntas também no chat. E aí depois a gente vai ter a sessão de perguntas, né? Eu fiz a minha, estou fazendo a pergunta aqui, mas... Tá certo, à vontade. Adiantando já, né? Beleza, Mas é bem interessante, né, professor? Porque o Plickr eu acho muito bom. Aumenta o engajamento. Eu podia falar, quem acha que é A? Todo mundo levanta a mão, quem é A? B. Mas a tecnologia, ela também, traz uma curiosidade, né? E nessas que eu estou escaneando, eu já sei quem está acertando, quem está errando, né? Eu posso... também atribuir a ficha 2 para a Valéria, a 3 para você, a 4 para tal pessoa. E aí eu consigo também pegar notas dos alunos, né? Posso quantificar isso daí. E aí eu vejo, olha, você errou muito dessa questão, então eu posso depois dar mais ênfase num aspecto ou no outro, né? Eu teve uma vez que eu estava indo com os alunos para a fazenda... Dá um pouco de privacidade também. Também, dá mesmo. Eu estava indo com os alunos para a fazenda e todo mundo estava meio que em moda no... O de levantamento... Desculpe. Não, pode falar, Valéria. Deixa eu interromper. Não, pode falar. Eu estava te interrompendo, perdão. Eu só queria comentar do Plickr. Quando as pessoas têm que levantar a mão, acaba estimulando. Se você não sabe responder, se você vê muita gente levanta a mão, você vai animar e levanta também. E o Plickr dá uma privacidade. Você não fica exposto se você errou e você tem a sua resposta ali, isso né? Que você não falou. vai embalo Exato. de outras... E teu comentário me lembrou outra coisa. Quando você faz lá o jogo que as pessoas podiam ao vivo, lá aquele jogo de xadrez ao vivo, né? Tem pessoas que não gostam disso. Nem todo mundo. Às vezes você vai fazer uma dinâmica, vamos todo mundo dar um abraço coletivo aqui. Eu não gosto muito de abraço. Eu não gosto muito disso daqui, sabe? Tem que respeitar as individualidades de cada um. Então, e também não expor a pessoa a uma situação potencialmente constrangedora, certo? Então, se a pessoa quiser, ela participa olhando, mas ela não precisa estar lá, e se errar, ela vai ser exposta, todo mundo está vendo que eu estou errando. Isso aí também é questão de fazer um clima bom, né? De entender que o erro acontece. Mas é legal ter essa precaução também, né? Nas cruzadas, eu vi que o pessoal estava indo para a fazenda e um monte de alunos nossos estavam fazendo cruzadas lá. Porque virou meio que moda lá, todo mundo estava fazendo. Eu falei, caramba, os caras lá respondendo qual que é a capital do Egito, qual que não sei o quê, e o que quer dizer CDRS, o que quer dizer CDA, o que é mapa, o que é a APTA. A APTA faz parte de qual órgão do Estado, se a APTA é estadual, é federal, é municipal. Então, claro, eu tenho alguns conteúdos que eles passam, né, por memorização. Aí que eu fiz, quer saber? Vamos fazer aqui umas palavras cruzadas
os alunos, enquanto estiverem viajando, dá para fazer. E essas palavras cruzadas, ela dá para ser feita tanto online, como você pode imprimir elas, né? E aí ele pode fazer no celular, ou pode fazer impresso. Então, eu imprimi várias palavras cruzadas, e aí, né, aqui, ó, como é que se chama? Aqui eu fiz um tutorial, chama Xwords, ó, esse endereço, ó, www.xwords-generator.de. Qual que é a vantagem desse? É que ele coloca uns pontinhos pretos. Então, se eu falo unidade básica de saúde, ele coloca unidade, aí põe um bloquinho preto, básica, outro bloquinho preto de saúde. Fica assim, né? Assim, porque tem alguns de palavras cruzadas que não tem esses bloquinhos aqui. Aí você é obrigado a tentar adivinhar onde que é o espaço. Aí fica chato, porque a gente está acostumado com esses bloquinhos, né? É uma coisa legal, que dá para você usar como recurso. Né? Isso daqui, nossa, isso aqui é joia. Mas é fora da minha realidade. Isso aqui se chama experiência transmídia. O que é experiência transmídia? Isso aqui é o pessoal lá da Universidade de Buenos Aires, eles fizeram isso para educação ambiental e utilizaram isso aí também para matemática, chamado 12 coroas, que era para a pessoa ir resolvendo uma série de desafios até chegar ao negócio do rei. E aqui eles criaram um cenário de catástrofe, e aí criaram um problema, e aí os alunos têm que chegar em face a esse problema, propor soluções, investigar. Como é que funciona isso daqui, pessoal? Essa transmídia. Primeiro contrataram atores e tudo mais, né? Uma produção super legal. Criaram aqui uns vídeos, eles vão sendo soltos aos poucos, de acordo com a progressão. Criaram perfis de Facebook dos personagens que aparecem nesse vídeo. Então, o Facebook do prefeito, o Facebook do pessoal da Secretaria de Ambiente. Criaram Twitter, então usaram um monte de mídia social e eles vão dando dicas e colocando desafios usando todas essas mídias. Então, por vídeo, por YouTube, agora procura aqui, resolve esse enigma, resolve sozinho, resolve em grupo. Então, eles misturaram todas essas mídias aí e fizeram uma experiência, né? Claro que eles têm aqui um ambiente, né? Também a gente chama de ambiente virtual de aprendizagem, um AVA, né? Um AVA próprio. Então, tem aqui essas dinâmicas de mexer blocos. Então, o que você acha importante? Reutilização, queima a céu aberto, né? Que mais aqui? Fazer mapas mentais. Então, e aí, aqui, ó. Esse aqui é uma carinha do ambiente, né? Espera aí que eu vou tentar pegar aqui. São 4 bairros diferentes. Né? Deixa eu ver se ela fala aqui. São 4 bairros diferentes e cada bairro tem uma característica. Um é mais verde, o outro é mais urbano, o outro tem um problema, sei lá, de transporte, o outro é mais populoso. Né? E aí, para cada cenário daqueles, teria uma solução também a ser trabalhada. E isso aí é o que a gente chama de MOOC, né? Massive Open Online Course. Ou seja, é um curso aberto, mas assim, com 1000 pessoas participando. Então, eles sincronizam a abertura, tem uma série de mediadores, uma série de pessoas para alimentar isso daí. Então, é uma mega produção, né? Aí você vai chegar para mim e vai falar, Fabio, mas isso aí não está na minha realidade. Aqui, ó, tem painéis. Desculpa, tá andando aqui. Ó, então, painéis colaborativos, tem lá Padlet e tudo mais, né?
não está na minha realidade. Beleza, nem na minha. Mas olha só, você pode fazer, porque o vídeo ele também tem um poder muito forte de chamar atenção. Então, às vezes, você pode gravar, em vez de eu falar, olha, tinha uma pessoa que estava com um cachorro, que estava assim, emagrecendo progressivamente, o dono também estava emagrecendo com febre, você faz um pequeno vídeo com o seu celular, né? E é legal ver, assim, por exemplo, o educador, o professor, numa situação atípica, né? Nossa, ele está representando e coisa e tal, né? Então, aqui, o que foi? Isso aqui foi uma conferência aqui dessa empresa para treinamento de zoonoses. E aí, o que acontece? Eles colocam uma situação problema, foi para o mundo todo, e aí ele dá 3 hipóteses diagnósticas. Você acha que essa pessoa está com isso, aquilo ou essa alternativa? Aí você acha que é A. Então, uma vez que você selecionou isso, ele vai falar quais exames você faria. Aí depois ele dá os resultados dos exames. E aí depois você ainda continua com essa hipótese diagnóstica. Então, olha aqui a abertura, rapidamente. Não sei se tá com áudio aí, tá legal, tá dando para escutar? Falou que estava baixinho, né, Juliana? Eu tô no máximo. Tá com áudio, sim. Tá? Então tá bom. Eu vou colocar aqui, ó. Isso, quando você tira e aumenta, fica até melhor. Olha aqui, ó. Então, uma vinheta assim, ó, uma pessoa... Vamos ver se vocês escutam. Esse tá baixo. Tá baixo. Fiquei feliz de ter a oportunidade. Agora melhorou. Eu só queria que Iago estivesse melhor. Eu queria que você estivesse melhor. Você perdeu muito peso desde que te encontrei no mês passado. Tem certeza que você está bem? Eu estou bem. Eu bem que poderia perder o peso daqui. De verdade, estou bem. Você parece os meus amigos do Brasil. Só não consigo me livrar mais dessa febre. Não está muito forte, mas está intermitente há muito tempo. Eu estou mesmo preocupado com Iago. Você não estava trabalhando numa vinícola em Napa Valley, na Califórnia, antes de se mudar aqui para a Espanha? Sim. E o que você tem, cãozinho? Ele está com uma tosse que não passa, os olhos estão horríveis, cheios de secreção. Ele não quer brincar e eu estou achando que ele está perdendo peso nas últimas semanas. Eu estou ficando preocupado de verdade. Faça o seguinte, traga-o para a clínica amanhã e eu dou uma olhada nele. Você precisa ir ao médico também. Eu acho que eu sei o que está acontecendo. Pronto, joguei um desafio agora no seu colo. O que esse bicho tem, hein? Será que ele está com babesiose? Será que ele está com leishmaniose? Será que ele está com tripanossomose? E aí, o que acontece? Você acha que é isso? Aí vem lá depois uma outra. Você não precisaria também fazer toda essa sofisticação. E mostra alguns resultados, ó. Né? Então faz uns exames laboratoriais, de imagem, né? E aí, mas eu mexo com sanidade vegetal. Beleza. Você coloca lá os exames que foram feitos, as pragas que foram encontradas, os achados. Mas eu trabalho com química. Então, o resíduo daquela substância que ficou lá naquele reator, naquele equipamento, a velocidade da reação. Então, é jogar uma situação problema, né? O vídeo ele tem essa atração muito grande. Isso aqui também é muito legal para você trabalhar características atitudinais. Então, tem lá vídeos de exercício legal da medicina, da odonto, nas últimas 3 semanas. Então, como é que é? Você faz uma situação, leishmaniose, que é isso, né? Faz uma ambientação. Então, por exemplo, olha, o que o produtor mais faz? Pega aqui a cama de galinha, vai e coloca lá para o gado comer, né? E aí você simula como acontece isso. Aí depois você vem e comenta, olha, por que não se faz isso, faz aquilo? Mas o vídeo, ele trouxe essa problematização, certo? Então tem esse poder, né? E agora você pode distribuir por YouTube e tudo mais. E aí, claro, a pessoa vê o vídeo, né? O ideal do ideal seria o quê? Ver na realidade, lá na própria fazenda, ver o vídeo. E isso daqui, pessoal, esse Charles Maguerez é uma maneira de trabalhar que você provavelmente já trabalhou assim, se você for professor. Aí eu soube que a gente tem colegas que estão assistindo do ensino médio, né? Não só de ensino superior. Provavelmente você já trabalhou assim. E o Charles Maguerez, o que ele fez? Era um educador francês e teve um momento de muito afluxo de pessoas das colônias francesas para a França, né?
E aí eles não falavam francês muito bem. E aí ele teve que fazer um método de capacitação de pessoas para a indústria, para a agricultura, de uma maneira muito prática, de uma maneira muito assim, rápida e eficiente. E ele fez esse tal de método do arco, né? Então, ensinar partindo da realidade. Aí, ver quais são os pontos-chave. Então, daquele cachorrinho que estava com aquele cachorrinho, ponto-chave, febre, emagrecimento, esteve no Brasil, esteve em não sei o quê. Quais são os pontos que te chamaram a atenção? O proprietário também com febre, estava com tosse, não sei o quê. Depois, teorização. O que pode estar acontecendo? Então, é babesiose? Vamos estudar babesiose, vamos ver o que é? Vamos estudar tripanossomose, o que é? Vamos estudar leishmaniose? Beleza. O que você acha que é? Bom, eu acho que é leishmaniose. E como que você afirma isso? Não, a gente precisaria fazer esse exame, esse exame tem essa força, essa fraqueza, tem essa aplicação, esse contexto. E o que você faria de solução? Bom, com relação ao proprietário, daria esse encaminhamento médico. Com relação a esses cães, com relação à população que está no local, que eu faria. Então, esse é o método do arco, que ele favorece muito a criticidade e que o aluno seja, o educando seja mais ativo. Ao final, você pode fechar com isso daqui, que a gente chama de matriz SWOT, que é usado muito em empresas, para lançamento de produtos, análise comercial. A gente pode usar também, em ação educativa. Qual que é a força da sua proposta? Qual que é a fraqueza dessa sua proposta? Que oportunidade você está vendo? E qual que é a ameaça? Esses fatores externos, por exemplo, se eu estou falando de uma empresa, o que é uma oportunidade? Né? Porque o que é interno está dentro do meu alcance. Isso aqui eu consigo fazer do muro para dentro da minha empresa. E o fator externo está fora dos muros da minha empresa. Né? Então, o que acontece? Que a oportunidade, olha, no mercado tem poucas formulações vacinais para essa enfermidade. Então, é uma oportunidade. Qual que é a ameaça? A ameaça é que a matéria-prima é importada e o dólar está alto. Então, se o dólar subir tanto, pode ser que inviabilize o lançamento comercial, o produto fique muito caro. Então, mas a minha empresa não consegue mudar a cotação do dólar. Então, é um fator externo. Agora, um fator interno, né? É a fraqueza. Então, mas esse medicamento ele tem que ser aplicado em 5 doses com muito, sabe, com espaçamento muito rígido, mas qualquer força é extremamente eficaz e nananã. Então, essa que é a ideia de uma análise SWOT. Em português, você pode conhecer como FOFA, F-O-F-A, FOFA, tá certo? Uma análise bem fofa, tá bom? E que mais aqui, pessoal? É isso, o que eu tinha para apresentar, basicamente é isso.